Olá, amigos e professores que acompanham a TV Comunitária de Brasília e o site do Simpro. Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simpro. O programa de hoje vai abordar o calote do GDF e o pacote de medidas federal e local. Conosco aqui no estúdio, Cláudio Antunes e Kleber Soares, ambos da Secretaria de Imprensa do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Olá, tudo bem? Olá, opa, boa tarde. Bom, primeiramente, o pacote de medidas que vão penalizar os trabalhadores e trabalhadoras vai ser debatido nesse programa. E para iniciar, vou pedir para o Cláudio falar um pouquinho sobre essa ação, essa medida tomada pelo governador, que foi confirmada nessa terça, dia 15, que não pagará os reajustes de salários dos funcionários previstos na folha de pagamento de setembro. Como que fica isso? Do que se trata essa medida? Primeiro, Paulo, a gente precisa compreender que não se trata de um reajuste puro, né? Na verdade, são carreiras que estão sendo reestruturadas, se não me falha a memória, são 32 carreiras que passaram por processo de negociação e reestruturação, que um dos componentes dessa reestruturação é o reajuste salarial, né? Para fazer as correções das tabelas. E aí a gente se vê nesse momento, juntamente não só os professores e orientadores, mas também conjunto dessas categorias, num cenário em que o governo diz que não vai dar continuidade para fechar esse ciclo negociado há 3 anos atrás. E aí nós estamos falando, inclusive, de um cenário que está orçado desde o start, há 3 anos atrás, quando se fez a proposta e foi avaliado por cada categoria, né, cada um na sua realidade, de como que isso teria de efeito. A Câmara Legislativa ela faz uma programação também, que é revisada ano a ano. Então, o orçamento desse ano, ele já previa o término da implementação dessas etapas, né? E aí, assim, a gente, não vamos dizer que nós fomos surpreendidos agora, porque, na verdade, esse debate começou lá em janeiro, se arrastou para o Tribunal de Justiça, ganhamos no Tribunal de Justiça esse debate, né? Então nós ganhamos por 17-0, onde inclusive o próprio governo disse que haveria sim os recursos, quando ele se viu isolado na discussão com as carreiras, para fazer o pagamento. A discussão era da constitucionalidade ou não das leis e dos planos de carreira que então estavam sendo questionados pelo Ministério Público, que a gente sabe que, na verdade, não foi um questionamento unilateral, mas que foi concretizado na ação do Ministério Público junto ao Tribunal. E a gente vence, inclusive, esse debate orçamentário, porque o Tribunal ele faz a análise disso, o próprio governo disse que teria o dinheiro, e aí, diante dessa má gestão do governo do Distrito Federal, foi anunciado agora que não tem os recursos. Da nossa parte, além da indignação, fica a certeza de que nós não vamos aceitar o calote. Assim, preciso compreender que, no caso dos professores, nós fizemos 52 dias de greve, foi feito um acordo com várias entidades na cidade, ONB, OAB, para que aquela greve terminasse apontando para uma reestruturação da carreira, que inclusive o atual governador, na época, né, era senador, estava lá junto, inclusive, para construir esse plano. Agora nós não vamos aceitar o calote de uma coisa que foi bem organizada, porque o orçamento ele não houve redução, quer dizer assim, o Distrito Federal não teve redução de receita, o Distrito Federal ele não está deixando de receber os repasses do governo federal. E aí eu quero citar, além da repartição geral de recursos, o Fundeb e o Fundo Constitucional, né? O Fundeb porque 60% da sua verba ela deve ser destinada ao pagamento de salário de professores, então é uma verba externa que chega e está chegando no dia certo. O Fundo Constitucional, que é uma verba que custeia 3 áreas, né? Saúde, segurança e educação, e tem sido depositado nos cofres públicos do Distrito Federal em dias, né? Portanto, não tem justificativa hoje para o governo dizer que não tem orçamento para pagar, porque o orçamento já estava no cálculo.
Estava calculado. Ninguém nem aponta que houve um erro de cálculo. A Câmara não se manifesta que houve um erro no planejamento. Não tem. Então, assim, é má gestão ou opção equivocada que o governo do Distrito Federal, na pessoa do governador Hollenberg, tem feito nesse momento em que a gente deveria estar celebrando o fim desse ciclo de pagamento, né, de fechar o plano de carreira da categoria. Não sei se o Kleber complementa, porque, inclusive, nós tivemos reunião, né, o Kleber é da comissão e estava junto lá com outros companheiros nessa reunião. Inclusive é importante também esclarecer de que forma que afeta a categoria, qual parte dela, né? Que não são todos os trabalhadores. Não, no caso do magistério, afeta todos. Todos os professores, orientadores, aposentados e da ativa, com essa medida de não fazer a implementação dessa etapa, são atingidos. Né? A gente não fecha para ninguém o ciclo elaborado nesse plano de carreira sem que essa etapa seja de fato implementada. Todos são atingidos. E as outras categorias, aí a gente não sabe detalhar em que medida isso atinge, mas se os planos deles tiverem sido reformulados nos moldes que o nosso, nessa questão salarial, deve ter o mesmo efeito, assim, atingir todo mundo também. Quem está na ativa, quem está aposentado também. Né? Que geralmente é isso que ocorre quando um calote desse porte é estabelecido. É isso. Né? Então ontem, só falar um pouquinho de ontem, ontem nós fomos recebidos pelo governador, secretário de Educação, secretário de Relações Institucionais. O governador começou falando da dificuldade financeira, orçamentária do governo do Distrito Federal, da impossibilidade de fazer o crédito de pagamento com essa última parcela que o Cláudio lembrou, do nosso plano de carreira, né, que nós devemos receber agora em outubro, referente a setembro. E nós dissemos para o governador que não dava para que ele insistisse em passar para nós a conta pela má gestão, pelas opções que o próprio governo vem fazendo. Porque tem uma coisa que é importante dizer, é que a impressão que nós temos é que o governo não fez todo o esforço que deveria fazer para poder resolver essa situação, né, sem jogar a conta para nós. Então o governo, por exemplo, na reunião de ontem, disse que mandou um pacote para a Câmara Legislativa, reajustando os impostos, querendo colocar à venda cerca de 18 terrenos da Terra Cap, para com isso conseguir recursos. E além disso, propôs para nós que estávamos lá que nós aceitássemos uma reunião bastante ampla com os setores representativos dos trabalhadores e trabalhadoras e mais o setor empresarial da cidade para fazer um grande pacto, né, por Brasília para resolver essa situação. E nós dissemos para ele, primeiro que nós, trabalhadores e trabalhadoras, nós não sabemos o tamanho da crise. Que crise é essa? Porque na verdade nós não temos acesso a números, né? Nós não temos condição de dizer para o governo, olha, aqui você tem que mexer, aqui você tem que remanejar recursos daqui, enfim, não dá para fazer esses arranjos, porque é o governo que tem esses números. O que nós dissemos para ele é que, primeiro, o governo não pode esquecer que esse ano, de 2015, ele começou o ano impondo à categoria uma série de prejuízos, do ponto de vista salarial e do ponto de vista pedagógico. Do ponto de vista pedagógico, foi estender o calendário letivo até o final de dezembro, né, o que já cria uma situação bastante desconfortável para o conjunto da comunidade escolar. Do ponto de vista financeiro, foi parcelando salário. Parcelando situação que nunca tinha acontecido na história do Distrito Federal, do jeito que aconteceu esse ano. Então, parcelou o salário dizendo que o parcelamento serviria para produzir um ajuste para a situação não chegar onde chegou. Só que a situação chegou. Gerou prejuízo no início do ano, né? No decorrer do ano foram vários atrasos de direitos da categoria, a gente já disse isso em outras situações, mas o pessoal que está se aposentando agora está desde junho, que precisava receber os acertos de aposentadoria, da licença prêmio em pecúnia, não está sendo pago. O 13º está atrasando todo mês. E esses são os prejuízos. E agora o governo vem com mais essa
essa proposta de causar prejuízo, que é não reconhecer um direito que, como bem lembrou o Cláudio, nós conquistamos de forma bastante dura, lá em 2012, com a greve de 52 dias, inclusive com o apoio do senador Hollenberg, que à época dizia que era um absurdo e demonstrava um estranhamento do governo de então, do governo Agnello, de não negociar com a categoria. Agora, o governo, desconsiderando e deixando de reconhecer essa luta da categoria, vem dizer que não vai fazer o pagamento do salário com o reajuste que nós conquistamos de forma tão dura. Perfeito. Bom, no âmbito federal, a equipe econômica apresentou um pacote de ajuste fiscal também, né, com várias medidas. Entre elas, a CPMF, e a sua implantação depende, na verdade, de uma aprovação de uma PEC. Essa medida também atinge a categoria e de que forma? Qual que é a avaliação de vocês dessa medida específica? Olha, o governo federal apresentou, pelo que a gente viu, um pacote de medidas, né? Uma das medidas, e aí é importante a gente analisar, porque eu sempre digo, né? A gente precisa ter um olhar muito crítico em relação à mídia, como a mídia trabalha as informações. No jornal, acho que da Globo, dessa semana, depois do anúncio do pacote, eles separaram as medidas, que segundo eles seriam medidas boas. Quais eram as medidas boas na avaliação dessa mídia? Todas aquelas medidas que tratavam de arroxo do servidor público, que aí não falam em arroxo, né? Falam em enxugar as despesas, né, Cláudio? Em dar uma comprimida nas despesas. A gente sabe o que significa isso. Significa, passa pelo processo de congelamento de salário, passa pelo processo de realização de concurso público, de terceirização. A gente lembra da PEC que está lá para ser discutida lá no Senado, por exemplo. Isso a grande mídia coloca como algo bom. O que é ruim, segundo a grande mídia? A história da CPMF. E aí é bom a gente avaliar direitinho o que significa essa contribuição provisória sobre movimentação financeira, destinada a 100% para a Previdência. Acho que esse é um imposto que a gente precisa discutir melhor, porque ele, entre outras coisas, consegue identificar exatamente a movimentação financeira, sobretudo de quem, e aí não estou dizendo que isso acontece com a nossa categoria, porque acho que não acontece. Estou falando de grandes empresários, né, de pessoas que realmente detêm o dinheiro. Mas a CPMF ela consegue, de alguma maneira, identificar qual é a movimentação de determinado cidadão que ganha muito dinheiro, mas que não declara o imposto como deveria declarar. Entende? Então tem esse olhar. Acho que se a CPMF ela for criada e for utilizada para poder, por exemplo, pagar juros da dívida, não com a finalidade que está sendo colocada, vai ser desastroso, né? Agora é preciso que o governo federal se debruce para poder avançar nesse conceito do que ele quer com essa contribuição. No caso da nossa categoria, sem dúvida nenhuma, porque aí abro um parênteses para dizer o seguinte, no Brasil é muito curioso, né? Quem paga imposto de renda e quem paga imposto é quem é assalariado, porque desconta direto na fonte, né? Quem são os grandes detentores da riqueza, na maioria das vezes acabam não pagando, né? Porque não vai lá, ou paga muito pouco, né? Ou não paga ou paga muito pouco. No caso da nossa categoria, sem dúvida nenhuma, na hora que a CPMF, se vier a ser aprovada lá no parlamento, ela vai atingir a nossa categoria, porque todos os trabalhadores e trabalhadoras que têm conta em banco e faz movimentação financeira acabarão sendo atingidos. Mas a nossa grande preocupação, mais do que essa, é fazer com que o governo local garanta o que é direito para a nossa categoria, né? Porque o grande prejuízo é exatamente o não reconhecimento desse direito que está sendo subtraído. Perfeito. Bom, tem uma coisa também curiosa nessa relação de como que as coisas são apresentadas pela mídia. Porque também é defesa nossa que a gente tenha, de fato, uma reforma tributária, né? Mas que reforma é essa? É aquela que você vai garantir, né, a manutenção dos direitos trabalhistas, os direitos sociais, que são expressados no 13º, que são expressados no pagamento das férias, nas indenizações, no acolhimento do trabalhador quando ele é demitido sem justa causa. Então, quando a gente fala, né, de uma reforma tributária, é que vem a garantir a manutenção desses direitos e, sobretudo, a taxação das grandes fortunas.
porque o pacote do governo, ele faz, o governo federal, ele faz um aceno muito tímido para esse tipo de taxação. Quando vai mexer, por exemplo, agora, uma das medidas, né, na taxação maior para imóveis a partir de R$ 1 milhão. É justa a taxação para esse tipo de movimentação? É justo e ela já ocorre nos países europeus, na América do Norte, enfim. Você tem esse tipo de tributação justamente para desonerar o trabalhador. A massa salarial hoje brasileira tem rendimentos em torno de 1 a 5 salários mínimos. Então, por exemplo, se você vai numa reforma tributária, se no conjunto de uma reforma tributária você cria uma CPMF e gera ali, aí eu vou citar um exemplo, né, uma isenção para quem ganha líquido, né, que está recebendo dinheiro líquido lá na conta até R$7 mil, você está desobrigando essa classe trabalhadora que ganha menos de fazer pagamento, mas usa a CPMF não só para fazer um recolhimento de quem tem uma movimentação maior financeira, mas mais do que isso, a CPMF é como se fosse um marcador de DNA, porque ele vai atrás de quem faz uma grande movimentação, ele é um acesso, acaba dando um acesso para o governo identificar quem está fazendo grandes movimentações ou que vive de rendimento, que é uma coisa que é o dinheiro que gera o dinheiro simplesmente da especulação financeira e que o cara não paga proporcionalmente, não tem o mesmo peso do trabalhador, que ganha 1, 2, 5, 10 salários mínimos. Então, assim, quando você faz uma reforma tributária apontando essas garantias e protegendo, portanto, a classe mais pobre ou a classe média mais baixa, dentro do conjunto da estrutura da classe média, você está fazendo uma correção boa, mas não é o que está sendo feito agora, né? Porque botou todo mundo para pagar uma conta de forma absolutamente injusta, né? Novamente, a gente não tem a discussão levada a sério da taxação das grandes fortunas, porque taxar ali quem vai fazer movimentação de imóveis é uma coisa muito, ficou muito aquém do que se espera de uma reforma tributária séria. Perfeito. Bom, há uma outra proposta também que depende de uma PEC, né? Que é a extinção do abono de permanência, que garantiria mais de 1,2 bilhão no ajuste. E para a gente entender melhor o que seria essa gratificação, porque só lendo pelo nome abono de permanência não dá para identificar. Para quem nos assiste, que venha ser esse abono. O que acontece? Novamente, é uma das medidas que vai atingir o trabalhador, o simples trabalhador, porque o abono de permanência ele ocorre quando, por algum motivo, o trabalhador ele faz a opção de não se aposentar, continuar no exercício mesmo já tendo adquirido as condições de se aposentar, pelo tempo de contribuição que já fez e pela idade já atingida. Mas às vezes, aí vamos pegar o caso, por exemplo, dos professores. Ele fica para poder completar algum ciclo na sua remuneração de aposentado, de alguma gratificação, fechar o tempo para poder atingir a melhor qualidade salarial na aposentadoria. Chegar no último padrão da carreira, e aí tem a ver muitas vezes com a estrutura da carreira. Mas como ele já contribuiu, né, pelo tempo que a lei determina, como ele já cumpriu no quesito idade o tempo, então é criado o que todos chamam de abono de permanência, porque embora ele possa se aposentar, ele permanece trabalhando. Retirar isso, a gente ainda não sabe se isso alcança os professores aqui no Distrito Federal, porque como está vindo da área federal e o Distrito Federal tem regime de previdência próprio, a gente ainda vai ver como é que isso chega aqui. Por enquanto, imagina-se que o resultado disso se dê na área federal, mas com toda a solidariedade, né, a todos os trabalhadores, a gente deixa aqui a nossa crítica, que é um absurdo. Porque, de novo, né, as pessoas que vivem de renda, de especulação do mercado, elas não precisam do abono de permanência, elas não têm isso.
na sua estrutura de vida. Então, assim, quem vai tá pagando essa conta é o trabalhador, né? O abono de permanência, ele é no valor do desconto que a pessoa faz de contribuição do INSS. Então, se desconta ali, pegar alguém que ganha R$5.000 bruto, então desconta em torno de R$550, ele recebe esses R$550 quando ele vai para essa condição que eu falei de ter o abono permanência. Eu vou tirar isso do trabalhador, né, mesmo depois dele ter trabalhado tantos anos, por que nós não vamos? Vamos discutir a taxação das grandes fortunas e vamos fazer quem vive da especulação pagar esse dinheiro que o governo supostamente diz que precisa para fechar as contas. E aí a gente, quando elenca isso, é bom lembrar que no primeiro semestre, todos os resultados já apresentados apontam que as instituições financeiras foram as que mais lucraram, apesar da crise. Né? Usando aí alguns do jargão que a gente tem visto, né? Apesar da crise, os bancos tiveram um lucro superior esse ano em relação ao primeiro semestre do ano passado. Então, assim, quem está pagando a conta de uma suposta crise é o trabalhador, o assalariado, quem vive da renda do trabalho, do seu trabalho. Isso é um absurdo. Ok. Bom, a todos vocês que nos assistem, este é o TV Simpro e estamos abordando o calote do GDF e o pacote de medidas federal e local. Conosco aqui no estúdio, Cláudio Antunes e Kleber Soares, ambos da Secretaria de Imprensa do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Kleber, de que forma o Simpro vem se mobilizando para fazer esse embate com o GDF? Então, nós tivemos ontem essa conversa com o governador, mas antes disso, nós tivemos várias reuniões com as demais categorias. São cerca de 32 categorias que estão nessa mesma situação. Nós tivemos uma reunião na semana passada, a segunda reunião na semana passada na CUT. Só para o pessoal entender direito, foi constituído já há alguns anos o Fórum de Servidores do Distrito Federal. Um fórum que é organizado pela CUT, mas que tem no seu conjunto sindicatos filiados à CUT e sindicatos não cutistas. Todos esses sindicatos que representam o conjunto dos trabalhadores públicos do Distrito Federal, todos esses serão de alguma maneira atingidos por esse pacote do governador Rodrigo Hollenberg. Então hoje, às 16 horas, está tendo uma reunião para discutir quais serão as ações conjuntas desse conjunto de trabalhadores e trabalhadoras para pressionar o governo para que essa situação não aconteça, não se concretize efetivamente. Então, a ação nossa, enquanto sindicatos professores, primeiro, é fazer parte desse fórum e aí pensar ações coletivas, porque atinge o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras do Distrito Federal, que são servidores públicos. E, paralelo a isso, também organizar a nossa categoria para que a gente esteja pronto para o embate que com certeza virá. Porque não dá para a gente aceitar essa retirada de direito. Porque a gente sabe que, primeiro assim, retira um direito, depois retira outro, e aí chega um momento em que você está numa situação tão precarizada que é difícil de conseguir construir a mobilização e fazer o enfrentamento. Então nós estamos construindo a mobilização da nossa categoria, dialogando com as demais categorias para fazer o enfrentamento com o governo. Também, além disso, nós não podemos deixar de ver na esfera jurídica o que é possível fazer. E aí nossos escritórios, né, Cláudio, já foram acionados, estão estudando para ver quais as medidas se cabem e quais seriam as medidas jurídicas para evitar que esse calote se concretize. Perfeito. Bom, quais são as próximas atividades, então, para as pessoas se mobilizarem e apoiarem o sindicato? Nós vamos ter uma assembleia. Primeiro tem a possibilidade, estamos discutindo isso, de realização de atos conjuntos, com as demais categorias. E provavelmente nós vamos fazer uma assembleia da nossa categoria também para avaliar, do ponto de vista da categoria, quais são as ações. Mas é sempre bom dizer que a ideia é que nós façamos essas ações enquanto categoria, mas também dialogando, pelo menos dialogando com as demais categorias para que essas ações se deem. Além disso, nós vamos estar passando nas escolas para fazer o debate com o pessoal. O que nós esperamos é que quando o diretor, a diretora do sindicato, chegue na escola, todo mundo vá para lá para a gente fazer o debate coletivo e aí construir o caminho que é necessário para a gente evitar que esse calote aconteça. Perfeito. Bom, o TV Simples está chegando ao fim,
mas acho que é importante falar de toda essa caminhada no ano de 2015, qual, de todas as medidas do governo, qual foi a que mais afetou a categoria na avaliação de vocês? Que não tem sido um ano fácil, né? Com a concretização, né? Se o governo concretizar isso no 5º dia útil de outubro, com o não repasse, né, dessa última parcela, não só para nós, mas para todas as categorias que têm esse reajuste programado, sem dúvida nenhuma, esse seria um dos maiores prejuízos. Mas nós não podemos esquecer que, independente disso, nós já estamos no desgaste desde janeiro com os atrasos de pagamentos de férias, de 13º. Nós estamos no meio de setembro já e os aniversariantes do mês de agosto não receberam ainda o pagamento do 13º. E inclusive, é bom destacar aqui que os professores que foram contratados no ano passado, esse ano estão recebendo de forma proporcional o pagamento desse 13º. Está judicializado, a gente está aguardando a decisão do Tribunal de Justiça sobre isso. Ou seja, está um ano difícil porque o governo novo, o governo que assumiu o Distrito Federal, desrespeita o conjunto de normas e leis. Nós temos uma lei que rege o serviço público, Lei Complementar 840, que está a todo momento recebendo interpretações, releituras do Palácio do Buriti. Isso é um absurdo e quebra o ordenamento jurídico, inclusive, criado entre os poderes. Ele não respeita a decisão judicial, aí eu estou falando do reajuste, então a decisão judicial que tem que pagar, sim, um reajuste. Nós temos leis, ou seja, eu tenho uma Câmara Legislativa, um Legislativo eleito pela cidade, que estabeleceu uma norma e que está sendo descumprida. Ou seja, o Palácio do Buriti hoje talvez seja merecedor de ser rebatizado, né? Assim, talvez um castelo, porque nós ganhamos um monarca e não um governador. Porque quando eu vou para essa função, eu não preciso do judiciário e nem do legislativo, né? Porque o governador hoje está assumindo para si o papel de ser o executivo, de ser o legislativo e de ser o judiciário. Isso é um absurdo. Em plena democracia, você não ter as leis e as decisões judiciais respeitadas. Ok. Bom, nosso programa agora sim chega ao fim. Vocês querem se despedir? Quero antes, Paula, só um detalhe que eu acabei esquecendo de falar, com relação às medidas do governo federal. Eu penso que tem uma ação que o governo federal precisa ser mais vigoroso nela, que é o combate à sonegação. Só no ano de 2014, por falta do combate à sonegação, o governo deixou de arrecadar cerca de 70 bilhões de reais. Né? E aí a gente vê também um papel que a grande mídia, sobretudo, exerce nisso, né? na conivência com a sonegação fiscal, na medida em que, por exemplo, tem uma operação que fala pouco na mídia, que é a Operação Zelotes, que fala exatamente desse problema. E por que a mídia fala pouco? Porque ela vai exatamente investigar figuras que são figuras bem conhecidas da política nacional e também do meio empresarial. Então, infelizmente, é uma forma dos recursos que são públicos de serem investidos na educação, na saúde e na segurança, de estarem sendo desviados e que precisa de um combate mais efetivo do governo federal para evitar que essas coisas se deem. Combates como esse, a sonegação fiscal, atenção a investigações como a Operação Zelotes, isso ajuda a sociedade brasileira a que tenha mais investimento naquelas áreas que são tão necessárias, como saúde, educação, segurança, mobilidade urbana, enfim. E aí acaba evitando que sejam necessários pacotes, né, que acabam, como disse o camarada Cláudio, nessa questão do abono de permanência, penalizando sobretudo quem mais precisa. Mas eu quero agradecer a você, Paula, a TV Comunitária, a quem está nos assistindo e dizer que nós estamos apostando ainda no processo de negociação, para que nós não cheguemos ao extremo que seria uma paralisação geral, uma greve. Mas, se não houver a negociação, sem dúvida nenhuma, a classe trabalhadora do Distrito Federal, nós, professores e professoras, profissionais do magistério, vamos lançar mão desse instrumento legítimo que é a radicalização pela paralisação, pela greve, enfim, a gente sabe que essa é sempre uma situação de extremo desgaste
para a comunidade escolar, para os alunos, pais e para nós também que somos profissionais do magistério. Continuamos apostando na negociação e é importante que quem esteja nos assistindo ajude pressionando o parlamentar, pressionando o próprio governador para que essa situação se resolva o mais rápido possível. Cláudio? Completando um pouco, né, o Kleber está falando, nós temos ainda 15 dias para que o governo apresente uma outra solução que não penalize os trabalhadores que já sofreram muito nos 52 dias de greve que nós fizemos para construir esse plano de carreira. Então, nós esperamos que o governador tenha muito mais habilidade e muito mais criatividade para administrar o Distrito Federal sem penalizar para isso, né, a classe trabalhadora. Né? Nós estamos prestando um serviço essencial para a cidade, né, e não queremos interrompê-lo, porque, infelizmente, se o calote se consolidar nos próximos dias, infelizmente, uma das opções que nós temos é a da suspensão do serviço. E aí nós não estamos falando só do serviço do magistério, nós estamos falando do serviço de 32 categorias que atendem a comunidade do Distrito Federal. São cerca de quase 3 milhões de habitantes que serão penalizados com a suspensão desse serviço se o governo realmente não apontar uma outra solução. E não voltar a ser aquilo para qual ele foi eleito, ser o executivo, administrar esse poder da democracia. Porque o legislativo, nós já temos lá os 24 parlamentares para fazer o serviço deles, e o judiciário também. Então ele só precisa ser o executivo, ele não precisa ser os 3 poderes juntos. Perfeito. Bom, este foi o TV Simpro. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui na TV Comunidade de Brasília mais uma vez. Convido a vocês que nos assistem, que continuem acompanhando a programação da TV Comunidade de Brasília, no nosso site, no canal 12 da NET também. É possível também assistir através do nosso canal no YouTube. E para você que quer rever o TV Simpro, vai estar disponível na nossa programação e também no site do Simpro. Muito obrigada, eu sou Paula Nogueira e até logo.